meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Redentor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta ao Timóteo, hoje iniciaremos o capítulo 2. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like, para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo e toque no sino das notificações, ok? No estudo anterior, o capítulo 1, nós falamos que o apóstolo Paulo fala a respeito da própria vida do apóstolo, que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, foi transformado, e ele é um pregador do Evangelho, levou a mensagem a muitas nações. Aqui no capítulo 2, ele vai continuar orientando ao Timóteo, esse jovem missionário, lá em Éfeso, lá na região da Ásia Menor, hoje Turquia. Ele vai continuar dando a orientação como o proceder junto à família cristã. Ele fala que nós, como cristãos, nós devemos orar, nós devemos ser gratos, nós devemos reconhecer que há um só mediador, que é Cristo Jesus, e que nós devemos também levar a mensagem do Evangelho para que mais pessoas possam ser alcançadas pela graça de Jesus Cristo. Vamos iniciar então. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, orações em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo, se dirigindo aqui ao jovem Timóteo, escrevendo esta carta para que pudesse ser lida nas igrejas da Ásia Menor, ele fala que nós, como cristãos, devemos orar pelos outros. A oração faz parte da vida do cristão. É o poder de Deus que nos fortalece. Quando nós oramos, nós fazemos com que Deus possa fazer a sua obra na vida da pessoa. A oração tem poder e poder transformador. Ele fala também que só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias que veio a esse mundo para ser o resgate de toda a humanidade, onde ali naquela cruz ele cumpriu a obra da redenção, a obra da salvação, ressuscitou e hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós até o fim dos séculos. E ele fala que Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador, ele trouxe a salvação à raça humana perdida e também Deus quer que todos possam ser salvos. A salvação ela é individual. Deus permite que o ser humano ele tenha a liberdade de fazer escolhas. Ele não obriga ninguém. Mas ele colocou aqui na terra o Filho, aquele que leva a salvação. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. E nós, como cristãos, devemos repassar essa informação do Evangelho para outras pessoas, as pessoas para que elas possam ser libertas desse mundo, liberto das trevas, liberto de todo tipo de opressão. Mas para isso devemos orar sem cessar. A oração transformadora em Cristo Jesus chega aos céus, chega ao Pai. Nosso Pai querido, o Deus Todo-Poderoso, ouve as nossas petições, ouve as nossas súplicas, ouve as nossas ações de graça através do seu Filho. Toda vez que nós formos orar, nós devemos orar através do Filho, através de Jesus Cristo. A oração sem o Filho, ela não tem poder de chegar ao Pai. A palavra de Deus é bem clara. E nós devemos ser o elo para que possamos levar mais pessoas a conhecer o Evangelho. O mundo, as pessoas não querem saber de Deus, elas fogem de Deus. Mas Jesus Cristo deixou o seu legado, ele deixou a sua obra, ele não morreu em vão. A morte de Cristo aqui na terra foi para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós devemos nos alegrar, porque Jesus humildemente foi àquela cruz. Se ele não estivesse ido àquela cruz, não estivesse morrido, não tivesse ido no nosso lugar, porque aquele lugar era nosso. Nós como pecadores, nós como infiéis, nós como pessoas infelizes, nós deveríamos estar na morte eterna. Mas Deus, em sua misericórdia, ele criou a raça humana e ele amou e ama. Foi por amor que ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Esse resgate que foi feito não foi em vão. Vamos viver com alegria, vamos viver sabendo que nós temos um Rei, nós temos um Salvador, nós temos aquele que nos leva à vida eterna. Aqueles que se preocuparem apenas com essa vida que passa tão rápido, tenha certeza que a palavra de Deus diz que você é mais do que miserável. Porque se a gente estiver esperando só por essa vida, nós não passamos de pessoas miseráveis. Portanto, devemos orar por aqueles que governam o país, orar pelas autoridades. Todos nós temos que respeitar as autoridades, sejam boas, sejam aquelas que você gostou ou não gosta. Essas pessoas, elas têm autoridade para poder liderar uma nação. Essas pessoas têm poder para liderar no trabalho. Tudo isso é dádiva de Deus. É Deus que permite um governante, é Deus que permite um líder em um trabalho, é Deus que permite que as pessoas cheguem ao topo, cheguem a ter poder, a autoridade. Muitas das vezes para disciplinar um povo, muitas vezes para bem dizer, para que ele possa abençoar um povo, uma nação, um grupo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, procuremos adorar e orar ao nosso Senhor, para que Ele possa estar agindo na vida das pessoas que nos governam, para que Ele possa estar agindo nas pessoas que nós colocamos essas pessoas como um chefe, como um líder no trabalho, como uma pessoa que tem autoridade sobre você, seja um pai, seja uma mãe, ou em qualquer local. Mesmo que essas pessoas sejam infiéis a Deus, nós devemos orar. Mesmo que essas pessoas sejam inimigas de Deus, temos que orar por elas. Nós devemos orar por aqueles que nos amam e também devemos orar por aqueles que nos odeiam. É a palavra de Deus. Jesus trouxe essa revelação porque é através do amor, não é através do ódio, não é através de você tentar tirar uma pessoa do seu caminho, desejando mal a ela, que você vai estar fazendo a obra de Deus, não.
apóstolo Paulo deixou bem claro que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que orar pelas autoridades, ela tem que orar por aquelas pessoas que têm o poder de autoridade sobre nós. Devemos orar o tempo todo. Para quê? Porque é Deus que transforma os corações. Quando nós oramos por uma pessoa má, tenha certeza que essa pessoa pode ser transformada pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Essa pessoa pode chegar ao arrependimento, pode entregar sua vida a Cristo Jesus e ser transformada, porque Deus dá oportunidade para toda a humanidade, para todas as pessoas. Não devemos julgar, mas que possamos orar. Se por acaso você está indignado, você está chateado, você está revoltado por alguma autoridade, ou por um líder, ou por um chefe no seu trabalho, ore por ele. Faça súplicas, orações através do nome de Jesus Cristo, para que aquela pessoa possa governar bem, para que aquela pessoa possa liderar bem no trabalho, para que aquela pessoa possa cuidar bem das coisas que foi dada por Deus para as mãos daquela pessoa. E temos que colocar em mente que só existe um mediador entre Deus e os humanos, e Deus e os homens, Jesus Cristo. Não faça oração por pessoas que muitas das vezes já morreram, e aí é uma idolatria. Nós devemos orar exclusivamente no nome do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que morreu naquela cruz, é aquele que nos justifica. A justificação do ser humano pecador, para que ele possa estar perante, ser aceito por Deus, é através de Jesus Cristo. Não é através de nenhum ser humano, que todos morreram, não ressuscitaram. Mas Jesus é o único que morreu, ressuscitou. Mas por quê? Porque era o plano de Deus que o Filho viesse ao mundo para que ele pudesse cumprir aquilo prometido desde o início do mundo. Um justo que iria morrer para a humanidade que pecou desde o Jardim do Éden. Vamos procurar orar mais, vamos procurar ter essa intimidade que Deus nos dá de chamar Ele de Pai, Abba Pai, Paizinho querido. Através do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor possa estar cuidando das autoridades que nos governam, que o Senhor possa estar cuidando daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que têm a liderança. É isso que deve fazer o cristão autêntico, o cristão que serve ao único Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mensagem. Te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar se revelando nos corações dessas pessoas que estão ouvindo a tua mensagem, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando paz de espírito para que essas pessoas possam orar pelas pessoas que muitas das vezes elas detestam, que elas possam orar por aqueles que são seus inimigos, ó Pai, mas a tua mensagem é bem clara, é através do amor, é através da oração que a palavra possa chegar até ti através de Jesus Cristo. E o Senhor é o que transforma, através do poder sobrenatural, que o Senhor transforma vidas, ó Pai. Te pedimos que nós deixamos de lado o nosso ego, o nosso eu, e passamos, ó Pai, a fazer essas súplicas a ti através do nome daquele que veio para nos dar vida, e vida é abundância, que é Jesus Cristo. Amém.